Bom dia, seja bem-vindo ao Olhar de Lince. Ao meu lado estão Pedro Cabrita e Pedro Filipe, prontos para analisar os destaques da semana. Neste programa iremos até à Assembleia da República, ao som de Grândola Vila Morena. Mas primeiro vamos à polémica das faturas obrigatórias. O ex-secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, num texto público dirigido ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, insurgiu-se de forma incisiva contra a fiscalização dos consumidores que não pedem fatura. Estas declarações surgiram após o comunicado de Paulo Núncio a informar a existência de diversos processos de contraordenação instaurados contra consumidores por incumprimento da obrigação de exigência de faturas. Pedro Filipe, muito bom dia. O ex-secretário de Estado da Cultura utilizou uma linguagem despropositada para manifestar o seu desagrado ou simplesmente arranjou a melhor maneira de chamar a atenção dos cidadãos para o problema? Bom dia. Isto não há nada pior que um desamor na vida. Ou seja, as pessoas têm grandes amores, como este senhor que é escritor e quando foi para aquele governo teve ali um grande amor, ninguém percebeu bem porquê, e de repente o amor acabou, findou-se e acaba nisto. Acaba com uma feira aqui de faca na liga e alguidar e acaba com termos menos próprios, não é, para um ex-secretário de Estado da Cultura se dirigir ao governo do qual fez parte. Achas que foi um exagero? Acho que foi um exagero, acho que é despropositado, não é? Alguém faz parte de um governo e de repente sai do governo e dirige naquele tom, naqueles termos, a uma medida do governo. Por mais que não concorde com ela, parece-me despropositado, sendo que ele, alguém com algumas responsabilidades. Quanto à medida em si, não me perguntaste, mas estamos já à liberdade de dizer, sim. Já o disse, vou repetir-me, é despropositada. Não acho que faça sentido. Acho que o que faria sentido neste caso era haver um ónus sobre os comerciantes, ou seja, sobre quem faz a venda para emitir a fatura. O ónus nunca pode ser ao contrário. Nunca pode ser da parte de quem compra. Não pode ser quem compra que está obrigado a pedir a fatura de um serviço. Tem que ser quem o presta que está obrigado a emiti-la. Parece-me simples, acontece assim em alguns países que eu fui-me informar e não percebo porque é que a solução adotada em Portugal é diversa. Pedro Cabrita, bom dia. Qual é que é a tua análise sobre que estas palavras proferidas por Francisco José Viegas? Bom dia. Não concordo com a análise do Pedro Filipe. Primeiro, eu acho que temos que contextualizar as declarações, porque não foram declarações, foi por escrito, foi num blog, portanto não é uma declaração a uma televisão, não é... Qual é a diferença? A diferença, lá está, é que um blog provavelmente é um sítio certo para escrever daquela maneira, portanto tem um contexto, ele não faz uma declaração pública. Mas o blog é público, não, sim, é uma declaração pública, o blog é público. O blog é público, mas ainda assim é diferente de eu ser entrevistado por uma televisão ou por uma rádio e dizer aquilo. Portanto, são coisas diferentes. São sempre afirmações minhas. Eu não distingo afirmações, quer seja sobre a forma escrita ou sobre a forma oral. Eu diferencio as afirmações dependendo do sítio onde são feitas e em que contexto é que são feitas. É diferente. Para mim, na minha ótica, é diferente. Eu concordo com o Secretário de Estado. Porquê? Porque esta medida é tão ridícula, tão fora do normal, que também eu acho que alguém tem que dizer o rei vai nu. E se esse alguém puder ser o ex-secretário de Estado ou um ex-membro do governo, ouro sobre azul, perfeito. Relativamente à medida em si, a medida em si, lá está, já há muitos programas que eu venho dizendo, este governo tem uma esquizofrenia governamental que anda ou é ultraliberal ou então tem medidas maoístas. Eu volto outra vez, porque isto é típico de um Estado policial. Há quem fala aqui numa inquisição fiscal. Obviamente, então, isto é ter em cada português um bufo, em cada português um fiscal. E depois temos um fiscal que fiscaliza o fiscal que é o português, que é o fiscal, que era aquele que vai levar, portanto, tanto do Secretário de Estado, e depois ainda temos o comerciante que, pelos vistos, é aquele que não há problema nenhum. Portanto, supostamente, em termos fiscais, normalmente o comerciante ou outra atividade qualquer, não pode não ser só no comércio, mas aqui é mais focado no comércio, esse é o que está mais livre de encargos. Portanto, há aqui uma fiscalização sobre a fiscalização e a minha pergunta é quem é que fiscaliza aquele fiscal que está a fiscalizar o português que é fiscal? Tem calma que mais brevemente arranjarão legislação para isso. Pedro Filipe, mas esta obrigação geral de exigir fatura aos consumidores finais adequa-se ao funcionamento normal do comércio das pequenas e médias empresas? Não, até porque para certo tipo de bens e de serviços isto nem sequer faz qualquer tipo de sentido. Ninguém se imagina entrar num café, pedir uma bica e pedir uma fatura. Isto não é natural. Burocratizar a máquina fiscal. Isto não é natural. Isto não acontece. E nem nunca vai acontecer. Venham todos os fiscais deste mundo. Ninguém vai entrar num café, pedir uma bica, pagar 50 cêntimos e, olha, a faturazinha, faz favor, ponha lá. Isto é tipicamente um desenrascanço do governo, que acontece da seguinte maneira. Eu não consigo fiscalizar.
eu não consigo obter as receitas Então fiscais ponho que devo. ónus noutros. Não, então vou fazer uma chica espertice, que é obrigar todo o povo português a fiscalizar o regime fiscal. Não, mas- Portanto, todo o povo português tem que andar atrás de cada um, portanto, anda-se tudo a fiscalizar, e eu vou beber um café contigo e pergunto se passaste fatura, e vou à porta do café ver se está lá algum fiscal, tu voltas para trás, depois tens que guardar a fatura do café durante 4 anos. Isto é, Mas, isto é mas ridículo. tu achas que isto vai ter resultados práticos? Cada pessoa tem que ter uma despensa em casa para guardar todas as faturas das compras que faz durante 4 anos. Imagina, isto deve dar. Vai deve ter dar para o dossiês IKEA, e vai ter para o dossiês. IKEA, porque em bricolagem vamos todos começar a gastar mais, desde que peçamos a fatura. Mas resultados práticos, eu não vejo as pessoas, no meu dia-a-dia, e isto já está em funcionamento, não vejo as pessoas pedir fatura por tudo e por nada. Mas Isto não acontece. Não, Eles querem que se não há chegue a esta isso. cultura em Portugal. Mas, Não há. Segundo Paulo Núncio, esta obrigação geral de exigir fatura tem como finalidade combater de forma eficaz a economia paralela, a evasão fiscal e as situações de subfaturação. Então, se isso é assim, deem-me uma arma a todos os portugueses e façam todos nós polícias. Finalidade, combater a criminalidade. Por exemplo, deem-nos uma caneta e uma coisa para autuarmos. Exatamente. Quer passar multas? Vou a andar, olha-me este carro, toma uma multa. É um país do bufo. Passa a ser o país do bufo. Quer dizer, Quero isto para tudo. Isto é engraçado. Isto é voltar atrás no tempo, não é? Isto ainda é pior do que os tempos da PIDE. Calma, calma, calma. Nestes termos de fiscalização é. Ter sempre alguma Desculpa, na altura do Estado Novo não havia este tipo de fiscalização Não havia. em termos Havia fiscais. outros tipos de Tá bem, fiscalização. nós estamos a falar em termos Mas o fiscais. Tarrafal não passava fatura. Nós estamos a falar em Isso- termos fiscais, não é? Em termos fiscais. Olha, na altura não havia membros do governo a portanto, mandarem secretários de Estado portanto, tomarem em sítios, não é? Nesses sítios. Não ouvi exatamente porque, como disse, porque depois iam para o Tarrafal e não tinham fatura. O Tarrafal não era dedutível nos impostos. Pois, isto é tudo Então, uma questão então, de fatura. Isto é uma questão de... Isto é ir ao cerne da questão, não é? Eu acho que o ex-secretário de Estado foi ao ponto que devia ter ido. Mas o secretário de Estado, na verdade, disse aquilo que todos nós pensamos. Na verdade, eu penso bem pior do que aquilo. Então foi correto. Então Não, concordas? ainda assim, Foi uma expressão não, tendo as bem responsabilidades que tem. utilizada. Se tiver essa finalidade. Não, tendo as responsabilidades que tem, não me parecem a ser bem utilizadas. Ou seja, eu posso pensar muitas coisas e nem todas as digo aqui. Porquê? Porque estou aqui no meio público, com pessoas que não me conhecem, estou aqui num meio onde estou a ser ouvido por toda a gente. A minha opinião aqui tem que ser necessariamente diferente da que expresso quando estou em privado. Se nós nos lembrarmos dos primeiros tempos da República, havia este tipo de situações, não é? Era, o problema, a política era a grande porca, portanto, não é? E este ex-secretário de Estado está a ir ao encontro desse tipo Mas nós já não estamos, e não Mas eu- temos o Rafael Bordal Mas, Pinheiro mas, para mas eu satirizar. concordo que regressem esse tipo de situações, porque acho cómico. Aquilo não ofende ninguém, porque aquilo foi para o fiscal anónimo, não é? Portanto, se calhar até há fiscais que até ficaram contentes, não é? Nós não sabemos. Sim. Portanto, eu acho que aquilo, este tipo eu levo isto mais para a parte cómica, não é? E eu acho que é esse o objetivo do ex-secretário de Estado. E ainda bem, se tivéssemos esse tipo de oposição, acho que era muito mais alegre, muito mais feliz e se calhar muito mais eficaz. Eu acho que o fiscal anónimo vai se tornar o novo senhor da EML. O senhor da EML deve ser das figuras mais odiadas em todas as cidades em Portugal. Então agora, Quando há um senhor da EML, já havia há pouco uma reportagem, os senhores da EML levam, são vítimas de agressões, verdade. as pessoas manifestam neles mas agora a cada sua ira. português vai odiar o outro português que está a fiscalizá-lo. Outro fiscal, então, Isto é, bom. Então vai ser bom. é um país de fiscais. É. Vamos em frente. A intervenção do Primeiro-Ministro no debate quinzenal foi interrompida por um grupo de manifestantes que cantaram música Grândola Vila Morena nas galerias do hemiciclo. Tratou-se de um movimento popular em protesto contra os elevados números de desemprego que foram conhecidos durante a semana. Pedro Cabrita, no fim de semana passado, a música Grândola Vila Morena voltou a ser cantada numa manifestação, mas desta vez em Espanha. Que significado é que dás a estes dois acontecimentos? Olha, dou o mesmo significado que dei à situação anterior. É isto, para mim, isto é boa política. Esta semana foi rica em política mesmo boa. Exatamente, aquela política boa. Mesmo boa. Não a grande... Não a grande porca, mas é boa. Esta Porca boa. obviamente é mais uma maneira boa de se fazer valer as intenções das pessoas que estavam no Parlamento. O Primeiro-Ministro até disse que ficou contente, que gostou. Portanto, isto Foi é perfeito. interrompido com bom gosto. Exatamente. Bom gosto, boa política. O Primeiro-Ministro foi interrompido. E é bom. Porque a verdade é que a oposição... alguém sabe o que é que a oposição disse? Não. Mas toda a gente fala na interrupção do debate por parte daqueles manifestantes que cantaram a Grândola Vila Morena.
E é tão bom, e que estamos numa altura em que estamos a querer exportar, nós já estamos a exportar este tipo de situações. Portanto, eu imagino um ex-membro do governo espanhol a mandar também um anterior governante tomar, portanto, vamos começar a exportar política. Isto Agora é perfeito. sim estamos a exportar alguma coisa. É perfeito. Será que o grande Vila Morena pode ser o nosso Gangnam Style? Um grande êxito mundial onde todo mundo vai cantar e dançar. E o pastel de nata, claro. Sim. Portanto, sempre juntamente com o pastel de nata. Sempre. Eu acho que isto só enriquece a política. Isso não fez mal nenhum a ninguém, não é? Acho que... E ainda por cima, ninguém pode levar a mal. Portanto, Até que era da semana do Carnaval. Por isso exatamente. É o tipo... Olha, é a oposição que se calhar... Olha, seguro se calhar era mais eficaz se em vez de dizer aquilo que diz, cantasse a grande Vila Morena quando está a responder ao Primeiro-Ministro. Portanto, acho que era muito mais eficaz. O que eu achei, sobretudo, impressionante é a quantidade de espanhóis que sabem a letra da música. Eu já estive numa manifestação em Portugal e começou a dar grande Vila Morena e só cantavam... E todas as pessoas tentavam acompanhar, mas claramente haviam ali alguns retoques da letra que... E normalmente cantam só o refrão, não é? Viram em Espanha? Não aconteceu, em uníssono, estavam muito bem. Os espanhóis, quando é para estas coisas... Nem bons ventos, nem bons casamentos, mas boas músicas interpretadas. Pedro Filipe, foi um grito dos cidadãos contra a austeridade, porque desta vez a música que ouvimos no Parlamento foi diferente. Foi mais um grito dos cidadãos contra a austeridade. Este movimento já se notabilizou por isso, não é? Por ser pioneiro neste tipo de iniciativas diferentes, ou seja... E foi mais um grito desta forma original. Estava muita gente, estavam algumas caras conhecidas no hemiciclo a assistir. E cantaram também. Cantaram todos e foram aplaudidos por certos deputados de algumas bancadas. E agora estou mesmo a ser honesto, sem qualquer tipo de ironia. Acho que houve muito fair play da parte do Primeiro-Ministro, da maneira como reagiu. Ele riu-se um bocado. Foi uma semana muito rica em termos políticos. Foi boa. Acho que aquilo é boa. No entanto, o Governo... Isto veio ao encontro das previsões que o Governo já esperava. Portanto, é como o desemprego. O Governo já estava à espera que aquilo fosse cantado. Portanto, é tudo perfeito. Como é que achas que o Governo já estava à espera que fosse cantado? Porque o Governo agora está sempre... Portanto, o desemprego sobe e o Governo diz que isto está de acordo com as previsões que nós estávamos à espera. Mas por falar em desemprego, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, apresentados na quarta-feira passada, a taxa de desemprego estimada para o quarto trimestre de 2012 foi de 16,9%. Já são mais de 920 mil desempregados em Portugal. Em janeiro, o Governo anunciou o regresso aos mercados e os seus sinais de sucesso, mas com estes resultados podemos concluir que não há regresso aos mercados que resolva o problema do desemprego no país. Eu já estava à espera disso. Na altura falei logo... Estavas tu e estava o Governo. Exatamente. Portanto, estávamos os dois à espera. Todos. Eu na altura falei logo disso. O regresso aos mercados por parte do nosso país não tem nada a ver com consequências depois benéficas para a sociedade em geral. E uma coisa não tem nada a ver com outra. O desemprego vai continuar a aumentar. Não temos maneira de dar a volta a isto, pelo menos com as políticas que este Governo tem implementado, e o mais engraçado é que o Governo olha para isto como naturalidade. Estava à espera, portanto isto vem ao encontro daquilo que eu já estava à espera. É a mesma coisa que eu amanhã levar 2 tiros na perna e vocês perguntam-me se eu estou chateado. E não, já estava mesmo mais ou menos à espera, portanto pensava até que ia levar 3, portanto levei 2, estou mais ou menos contente. Sendo no teu relatório tinhas escrito que ias levar apenas 1. Exatamente. A minha previsão é que leva apenas 1. Levei 2. Estava à espera, é normal. Pedro Filipe, com o projeto de engenharia social do Governo com vista ao corte de 4 mil milhões de euros, previsto para começar ainda este ano, de que forma é que vamos acabar o ano? Vivos, presumivelmente, mas não sei bem em que condições. Mas com esse corte de 4 mil milhões, de que se fala muito, a tal refundação do Estado... É que já estamos a chegar ao número quase de 1 milhão de desempregados em Portugal. E vai crescer, e vai ser maior. E eu continuo a dizer que esse número é falso. Nós não estamos a chegar, nós já lá estamos. Eu conheço muitos casos, variados casos, de pessoas que, por simplesmente, não estão inscritas em centro de emprego. Sim, acabaram a faculdade, nunca se inscreveram em centro de emprego e não têm trabalho. São desempregados também. Obviamente que já ultrapassamos 1 milhão. Já ultrapassamos. Esse número é fictício. Esse número não corresponde à realidade. Okay. Quando é que esse número vai parar, é que eu não sei. Mas está sempre de acordo com as previsões do Governo. Sim, já estávamos à espera. Bom, por hoje o Olhar de Lince fica por aqui. Pedro Filipe, Pedro Cabrita, muito obrigado pela vossa presença. Quanto a si, caro ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Já sabe, a nossa porta está aberta. Escreva-nos para olhardelince.fm@gmail.com ou então visite a nossa página no Facebook. O programa Olhar de Lince tem a produção técnica de Paula Santos Silva e repete à quinta-feira às 19 horas. Continue ligado à Rádio Costa Douro e tenham um bom dia.